conjuntos numéricos. Tá, obrigado. Certo? Noção de conjuntos e conjuntos numéricos. Se a gente tivesse presencial, essa noção de conjuntos iam durar a semana toda. Aí depois, conjuntos numéricos, outra semana toda. E a gente ia poder ver mais detalhado, mas como a gente está assim online, né? Aí não tem como. Começou. Deixa eu iniciar agora. Vou voltar para o começo, certo? Conjuntos numéricos. Nós vamos ver, dar uma revisada geral sobre os conjuntos. Esse é o diagrama de Venn, que representa todos os conjuntos que existem, que são os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, que englobam todos os conjuntos. O conjunto dos números naturais são todos os números de 0 até o infinito, que não contenha nenhum sinal de negativo, que não contenha nenhum número em forma de fração, nenhum número em forma decimal, certo? Então, ele é um número natural. Eu pego uma laranja, faço um suco de laranja, não incluo água, não incluo açúcar, então é um suco de laranja natural. Então, se eu tenho um número que não tem nenhum sinal negativo, ele é um número natural, certo? Já os números inteiros, eu tenho do lado direito os números de 0 ao infinito positivos, eles são naturais. E do lado esquerdo, nessa reta numérica, eu tenho os negativos. Quando eu junto todos os números, eu encontro o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, certinho? Agora, quem são o conjunto dos números racionais? Os números racionais são os números positivos, são os números negativos, são os números em forma de fração, tipo 1 sobre 2, 3 sobre 4, 5 sobre 6, certo? Ou os números escritos na forma decimal. Menos 3,4, 0,42, menos 0,02, ou dízimas periódicas, 0,33. Eu posso escrever na forma de fração também. Então, os números inteiros, ou os números naturais, todos os números positivos, inteiros, os positivos e os negativos, e os racionais, positivos, negativos, aí vai entrar o quê? Forma de fração, número decimal, dízima periódica, certo? E os números irracionais é o conjunto dos números que são escritos que têm dízimas não periódicas. Exemplo, raiz de 2, 0,1541. Um exemplo, como é uma dízima periódica? 0,333. Esse número vai se repetir até infinito. Então, existe um período que se repete infinitamente, que é o 3. 0,4242 até infinito. Então, existe um período 42 que se repete, por isso é chamada de dízima periódica. Já neste caso aqui dos números irracionais, veja esse número aqui, ó, 0,15419. Então, outros números vão se repetindo, diferente. Não existe um período que se repete, por isso é chamado de dízima não periódica, certo? Raiz de 2, se eu for ver quem é o número de raiz de 2 na calculadora, vai dar uma dízima não periódica. Raiz de 3, raiz de 5, certo? Então, nós chamamos esses números de números irracionais, certo? Então, só lembrando que nós vimos números naturais, positivos, números inteiros, positivos e negativos, números racionais, forma de fração, 0,4, 0,25, certo? Ou dízima periódica. Números irracionais, né? Irracionais são as dízimas não periódicas, 1,0321. Aí, quando eu junto todos esses conjuntos,
eu encontro o conjunto dos números reais. Tranquilo? Vamos ver um pouquinho sobre... Deixa eu apagar aqui. Não, eu botei aqui ele. Deixa eu parar de compartilhar essa. E vou compartilhar a outra. Esse vocês copiam no caderno e mandam para mim depois. Cadê? Espera ainda, viu, gente? Primeiro eu vou interromper aqui. Tela inteira. Não estou conseguindo compartilhar uma guia. Ele está aberto, mas eu não estou conseguindo compartilhar. Espera ainda, de novo. Uma janela. Não, vai ter que ser aqui mesmo. Pronto. Vou apagar. Pronto, compartilhei. E agora, vamos resolver. Nós temos esses números aqui na forma de números decimais, né? Transformar números decimais na forma fracionária. Quem é o número que eu tenho aqui? Isso vocês copiam, viu, gente? 0,06. Inclusive, essas questões tem no roteiro para vocês mandarem para mim. A gente já faz aqui. 0,06. E eu quero transformar esse número em um número em forma de fração. Qual é o número que eu tenho aqui? É o 6. Eu quero em forma de fração. Quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? Após a vírgula, ó, a vírgula está aqui. Eu tenho 1, 2. Então, vai ser 1, 2, 0. E acrescento 1. Certo? Eu coloco o número que eu tenho, que é 6. Quantas casas decimais após a vírgula? 1, 2. 2 zeros e coloco 1. Certo? Isso a letra A. Letra B. O número que eu tenho é 1,05. Qual é o número que eu tenho? 1,05. Quantas casas decimais após a vírgula eu tenho? A vírgula está aqui. Depois da vírgula eu tenho 1, 2. 1, 2, 0, 1. Respondi a letra B. Letra C. 210,2. Qual é o número que eu tenho? 210, 2. Eu não coloco a vírgula em cima, certo? Aí eu quero saber quantas casas decimais eu tenho após da vírgula. A vírgula está aqui. Após a vírgula eu tenho apenas uma casa decimal. 1 zero e acrescento 1. Deu para entender? Sim ou não, todos? Sim, professor. Sim. Sim. Essa atividade vocês vão fazer no caderno que ela tem no roteiro. Depois vocês dão uma olhadinha, viu? Para finalizarmos, também essa é para fazer no caderno, nós vamos falar sobre módulo de um número. O módulo de um número é o quê? Essas barrinhas aqui, ó. Certo? Se esse número for positivo, eu vou chamar esse número de x. Quem é o módulo de x? Vai ser x. Se esse número for menos x, for negativo, vai ser menos esse número. Não é menos x? Menos com menos, mais x. Ou seja, o que é que eu vou entender? Que o módulo de um número vai ser sempre positivo. Não importa se esse número ele é positivo ou negativo, certo? Quem é o módulo de 3? É 3. Quem é o módulo de menos 3? Também é 3. Por quê? Eu tenho uma reta numérica aqui, eu tenho o 0. 1, 2, 3 positivo do lado direito, 1, 2, 3 negativo do lado esquerdo, certo? Vejam que de 0 a 3, eu ando quantas casas? 1, 2, 3. De 0 a menos 3, 1, 2, 3. De 0 a menos 3, eu também ando 3 casas. Isso nos faz entender que o módulo é uma distância. Ou seja,
Qual é a distância de 0 a 3 positivo? É 3. E qual é a distância de 0 a menos 3? Também é 3. Por isso que o módulo de um número positivo é ele mesmo, e o módulo de um número negativo também é ele, só que positivo. O módulo de um número é sempre positivo. Deu para entender? Deu. Tranquilo? Pronto. Tranquilo. Agora, sabendo disso, a gente já vem responder essas questõezinhas mole, igual mamão. Ó. Eu tenho aqui o módulo, vocês copiam e depois passa para mim, de menos 4. Quem é 9 menos 4? 5. Quem é o módulo de 5? Me digam aí. Bora? O módulo de 5 é quem? 5. 5. Pronto, respondemos a letra A. Agora vamos para a letra B. Eu tenho o módulo de menos 5, menos 7, vezes menos 2. Fechei o módulo. Vou resolver essa expressãozinha aqui, ó, né? Expressão numérica. Sinais iguais, eu conservo o sinal e somo, vai ficar menos 12 vezes menos 2. Menos com menos, mais 12 vezes 2, 24. Fechei o módulo. Quem é o módulo de 24? 24. 24. Certo? Só que, peraí, gente. Eu voei aqui, viu? Eu buguei. Vamos apagar. E quando a gente vai resolver uma expressão numérica, a gente não resolve primeiro a multiplicação. Se tiver adição, subtração, a gente resolve primeiro a multiplicação. Tranquilo? Então, vai ser menos 5. Vou resolver a multiplicação. Menos com menos dá mais. 7 vezes 2, 14. Sinais diferentes, conservo o sinal do maior, que é do 14, e subtraio. 14 menos 5 vai dar 9. Quem é o módulo de 9? 9. Se fosse menos 9, quem era o módulo de menos 9? Menos 9. O módulo de menos 9 é 9. 9. Não importa se o número é negativo ou positivo, o resultado sempre vai ser positivo. Quem é o módulo de menos 2? 2. Isso. O módulo de menos 5? 5. Ok. Entenderam? Sim. Todos entenderam? Pronto. Então, Sim. ó. Sim. Pronto. Eu já sei que nós estamos preparados para as atividades, né, da quinzena. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Estamos sempre juntos, né? Vocês vão ver que lá na atividade ela pede uma produção desse diagrama de Venn aqui, ó. Dos números, o conjunto dos números reais. Vocês vão desenhar algo desse tipo, fazer colorido, e dentro de cada conjunto, vocês vão colocar alguns números, tipo os números naturais. Aí você vai colocar os números naturais. 1, 5, 10. Os números inteiros, eu incluí os negativos. Os racionais, eu incluí na forma de fração, na forma decimal, na forma de dízima periódica. Os números irracionais, eu coloquei aqui dentro separado. E os números reais, que é tudo isso aqui. Vocês vão fazer um desse, representar os números dentro de cada conjunto e vai enviar para mim pelo e-mail que eu vou colocar lá no grupo, certo? E a atividade, eu vou colocar o roteiro lá no grupo, deixa eu parar a gravação, para a gente não... Para a apresentação. E parar e interromper a gravação.